O que é um busólogo? E quando foi que começou sua paixão pelos ônibus? Eu sou Sidney Ferreira Júnior, busólogo desde os 5 anos de idade. Busólogo, o que é ser busólogo, né? Busólogo, como o nome diz, né? Logo estuda a ciência, né? Bus de ônibus em inglês, busólogo. Então é aquele cara que estuda ônibus, aquele cara que gosta de tudo sobre ônibus. E a minha faceta com ônibus começou quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Eu chegava na casa da minha avó e a minha avó me dava umas plaquinhas coloridas, né? E falou: olha, meu neto, isso aqui são fichas de ônibus. Ficha de ônibus? O que era ficha de ônibus? Né? Fichas de ônibus, tá? Que muitos da velha guarda conhecem e outros da nova geração apenas já ouviram falar, que os ônibus hoje não têm mais ficha, né? Eram umas plaquinhas coloridas que eram redondas, hexagonais, quadradas. Exemplos, por exemplo, né, que vocês podem ver nesses albinhos, aqui no caso da Brasil Lisboa, né? 474, 472 na época, né? Eles, temos aqui também, as mais bonitas eram do 472, que tinha prateada e dourada e tudo, né? Tem ficha ainda da época que o 472 era 130, que o 474 era 25, mas tudo começou com essas fichas, né? E com as fichas eu comecei a observar que as plaquinhas, elas tinham na verdade o nome de uma empresa, né? Empresa de Transportes Brasil Lisboa. Falei, poxa, então cada linha é de uma empresa, cada empresa tem uma linha diferente. Aí eu comecei a tentar identificar na rua que empresa correspondia àquela ficha. Pô, caramba, que legal, essa aqui é dessa empresa, com essa cor, com essa identidade visual. Aí começou a minha ligação ao ônibus de maneira geral, né? Mas tudo começou com as fichas. Como criança, aos 5, 6 anos de idade, curioso, aprendendo a ler, vendo que tinha alguma coisa escrito, tentando identificar a ficha ao ônibus, a que empresa pertencia aquela ficha. Isso eu comecei a perceber que cada empresa tinha uma cor, que cada empresa tinha a sua linha, e eu passei a observar muito, né, sobre isso. Só que eu ainda como criança, eu não tinha acesso à máquina fotográfica, então os meus registros eram visuais, eram escritos. A Brasil Lisboa, que era a minha empresa do coração, eu ia lá, 29001 é uma carroceria metropolitana, 29002 era uma época diferente do que é hoje, né? Que hoje você tem uma internet que te oferece tudo, né? Era tudo não, no lápis e no papel, né? Com o tempo foi passando, quando eu estava com uns 18 anos, eu comecei a me aventurar a sair na rua de bicicleta para tirar foto de ônibus. Mas mesmo assim, era uma coisa meio que loucura. Eu sei que tem gente que coleciona sobre carros, tem gente que coleciona sobre navios, sobre aviões, mas colecionar sobre ônibus me parecia uma coisa meio louca, uma coisa meio fora do parâmetro normal. E eu acabava fazendo meio escondido. Eu ia de bicicleta, porque se alguém achasse estranho, eu montava na bicicleta e saía correndo. Entenderam? Uma coisa muito engraçada. Então, eu fui interpelado inúmeras vezes por motoristas de ônibus que depararam o ônibus, desceram e vieram atrás de mim. Por que você está fotografando o meu ônibus? E daí, até explicar que eu gostava de ônibus. Aí eu andava com umas fichinhas no bolso para mostrar a ficha, porque parecia que eu era um fiscal, que eu estava fiscalizando alguma coisa errada que eles estavam fazendo.